Boa noite, pessoal que está entrando. Nossa convidada já chegou, né? Boa noite, Olá, boa Suzy. noite. Tudo bem? Oi, você? Tudo jóia. Eu não sabia se eu te chamava pelo seu ou se eu chamava pelo Cores Chineses. É assim mesmo. É. Boa noite, pessoal que está entrando aí, está chegando. Vamos compartilhar a live, né? Hoje nós temos uma convidada especial, a Suzy. Ela vem trazer o conhecimento referente aos cones chineses, né? Então, é uma técnica que ela desenvolveu, né? Se eu estiver equivocado, Suzy, por favor, me corrija, tá bem? A Suzy que desenvolveu essa técnica, ela vai nos trazer a orientação em relação a essa técnica, como se pode trabalhar com isto, né, na verdade, quais as finalidades para que a gente possa utilizar os cones chineses e algumas informações pertinentes ao assunto de o que se pode fazer, como ela chegou a esse conhecimento, por onde ela teve que caminhar aí para conseguir desenvolver toda essa técnica de cones chineses, a questão da limpeza com os cones, a técnica de cone in vidro, né? Que a gente chama. Isso mesmo. Então, é um conteúdo bastante novo, inclusive para mim. Eu não tenho o mínimo de conhecimento em relação a esse assunto. Então, é algo que é super interessante para nós, inclusive para mim, porque agrega muito aos nossos conhecimentos, né? Em questão de terapia. Então, eu vou pedir para a Suzy se apresentar, para que a gente possa depois dar continuidade aí em relação a todo esse assunto que nós vamos abordar hoje. E vamos ver como o pessoal vai se comportar, se todos vão ter alguma pergunta, né? Além dos tópicos que nós temos já à disposição para falar com a Suzy. Então, por favor, Suzy. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite pela indicação do nosso querido amigo Mega Júnior, né? Foi ele que indicou esse tema, né? Os cones chineses ou a minha pessoa, enfim. Me chamo Suzy Kelly Benevides, sou terapeuta, coach, co-criadora do método Cones Chineses. Patenteei, registrei a marca Cones Chineses, então é difícil assim para as pessoas entenderem o que é, né? Mas vamos falar sobre isso. São quase 25 anos trabalhando com isso, né? 25 anos da minha vida me dedicando todos os dias ao método do curso, do palestra, é, aplico o cone no ouvido, que é a técnica cone chineses, né? Escrevi 2 livros em relação a isso. O primeiro foi esse livro aqui que está esgotado, Cones Cone chineses. Chinês, antiga técnica de desobstrução e limpeza. Então, algumas pessoas acabam utilizando textos desse meu livro, que tem direito autoral, é óbvio, e acabam falando outro nome sobre o método, né? Então, também existe aí uma confusão em relação a isso. Bom, então, tudo que é cone aplicado em ouvido vem desse meu conhecimento e o que eu desenvolvi, o que está escrito nesse livro, Cones Chineses. Estou tentando reedição dele, mas está um pouco difícil, então eu estou criando aí uma outra estratégia para que esse conhecimento venha ao público novamente. Vi aí que tem muitos alunos meus, Maristela, tem muitas pessoas aí entrando, então eles estão bem acostumados eu Já falar sobre conhecem. isso. Pois é, conhecem, já estão bem familiarizados, né? Inclusive o próprio Mega, que é sacerdote de Umbanda, ele também veio fazer curso comigo, foi ele que recebeu
ainda quando trabalhava na editora Madras, o primeiro exemplar, né, desse livro, quer dizer, quando ele ainda não era livro, era só os textos, né? Então, assim, eu realmente sou referência nesse assunto, cones aplicados no ouvido. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, e até para você, Naide. Eu aplicava os cones artesanais no ouvido, até que aconteceu um acidente comigo, de queimar o meu conduto auditivo. Calma, gente, vou esclarecer. O cone que eu estudava eram os cones feitos em parafina, né? Ele era um tecido banhado em parafina e pode ser encontrado também em cera de abelha. Então, eu peguei aqui alguns cones, mas é algo parecido com isso, só que ele era bem maior. A gente colocava no ouvido e fazia a aplicação no ouvido, né? Bom, muito bem. Como ninguém conhecia esse método, ou as poucas pessoas que conheciam, achavam que o cone fazia uma sucção e tirava a cera do ouvido. E erroneamente ainda é falado muito sobre isso. Mesmo eu falando tanto, gente, não se auto-apliquem no ouvido, não coloque o cone no ouvido, não comprem cone pela internet e saia se auto-aplicando. Cone nenhum tira a cera do ouvido, tá? Isso é muito, eu gosto muito de falar disso, e quanto mais a gente falar, melhor é, porque infelizmente as pessoas mal informadas, elas pegam esses cones feitos em parafina ou em cera de abelha, enfiam no ouvido, acreditando que tira a cera do ouvido, tá? Foi a partir disso, foi a partir dessas pesquisas que, aplicando esse cone artesanal no meu ouvido, um resíduo dele, que ele mesmo produz, caiu no meu ouvido, queimou o meu conduto auditivo, danificou membrana timpânica por anos, estou falando por anos, tá? Durante as pesquisas, ainda não tinha nem o livro escrito, enfim, e foi aí que o Roberto, que é quem me ensinou a aplicar o cone no ouvido, enfim, isso em 1995 para 96, eu consegui eliminar problemas respiratórios, né? Então, eu conto sempre a minha história no canal do YouTube, nos cones chineses, no Suzy Kelly Benevides, enfim, eu adoro falar sobre isso, né? E aí foi que a gente desenvolveu cone em vidro aplicados no ouvido. Então, eu nem trouxe aqui, mas eu acho que eu consigo mostrar ele aqui num banner que eu tenho aqui na minha sala. Não vou conseguir, porque eu não vou conseguir mudar a câmera, mas enfim. É um cone em vidro que ele pode ser utilizado várias vezes, né? Existe toda uma segurança. Então, quem quer saber disso, pode olhar no site conechinese.com ou também no Instagram Cone Chineses, que lá tem várias fotos desse cone. E aí foi que a gente desenvolveu essa ferramenta cone em vidro para aplicar no ouvido com segurança. Por quê? Ele não tem mais parafina ou cera de abelha e ele não é mais artesanal. Então, o combustível dele é um óleo que fica no reservatório. Aí a gente coloca fogo em cima dele, como se fosse aqui, fogo, desce uma fumaça dentro dele e essa fumaça ela é oleosa e vai ajudar na desobstrução da via respiratória. Então, cone nenhum aplicado no ouvido retira a cera do ouvido. Ele faz uma desobstrução de nariz, garganta e ouvido. Eu acho que aí a gente deu uma boa pincelada no que é cone aplicado no ouvido. E algumas pessoas me perguntam, cone aplicado no ouvido melhora a energia da pessoa? Sem dúvida nenhuma, mas ele não tem esse objetivo, né? Esse foco não é esse. É a desobstrução de via respiratória.
ajuda na centralização de ideias, na centralização de caminhos, redirecionamento de vida. Aí a gente pode ampliar bastante o conteúdo com o cone aplicado, cone em vidro aplicado no ouvido. Então a gente aborda um Outra pouquinho coisa, mais à frente isso, né? Então, o pessoal que já está online aí, por gentileza, dedinho aí no coração, né? Vamos subir essa live aí com bastante coraçãozinho. É um assunto muito importante, inclusive, o ponto em que a Suzy levantou aí para nós é de extrema importância. É necessário muito cuidado com qualquer coisa que envolva os cones, no caso, né? Por essa questão que ela está explicando. Se você faz de forma errada, você pode se prejudicar. Então, vamos buscar a orientação. Tiver dúvidas, procure a Suzy lá nos canais, procura no Instagram, procura as orientações corretas em relação a isso, para que você não tenha problemas, né? Principalmente. Então, a 96, você falou, né, Suzy? 95 para 96. Então tem Então, tempo. Eu já estou beirando já meus tem, 50. a gente já tem aí praticamente 14, 30, quase 35 anos, quase 36 anos praticamente nessa Será? jornada? Não, peraí, 96, 4, 24. 24 para É, 25 anos, né? somei muito. Né? Já tô Nessa, colocando lá na frente. pelo amor de Deus, eu falei, gente, será que eu comecei tão nova assim? Não, eu tinha 20 e Começou. poucos anos. É, Tive um problema respiratório, foi aí que o Roberto me aplicou os cones no ouvido, ainda os artesanais, né, feitos em parafina, e aí me ajudou em não ter mais problemas respiratórios durante muito tempo, né? Boa noite, Sandra, bem-vinda. Boa noite a todas as pessoas. boa noite. O Olha pessoal tá só, entrando. eu estava esquecendo de falar uma coisa muito importante. Hoje é dia do professor. Exato. Professor, nossa base de vida. Então, todas as pessoas que estão vendo agora e vão ver depois, vocês são professores. Todos nós somos professores. Então, hoje eu fui muito agraciada pelos meus aluninhos, pelas minhas aluninhas, dizendo: você, minha mestra, você é a professora dos cones. E eu digo: todos nós somos professores uns dos outros, mas nós temos sempre um professor muito querido no coração, né? Que nos ensinou a ler, escrever, porque se não fosse essa base de leitura e escrita, eu não teria conseguido escrever meus 2 livros, a gente não estaria aqui nessa live, porque a gente não ia nem conseguir escrever o título da live, não é, Nailer? Então, É um, parabéns a todos os professores, parabéns vocês que são mães, que são pais, que ensinam os seus filhos o que é a vida. importante. Inclusive, somos professores em todos os momentos de nossas vidas, né? Então, não adianta, sendo filho, sendo pai, sendo professor, sendo quem for. É um ponto muito importante. A nossa vida em si é um longo aprendizado. Então, a gente nunca para de aprender. É E verdade. não fugindo do assunto, Suzy, desse tempo que você iniciou os seus estudos, após o incidente que ocorreu com você, assim, como você chegou aos cones, na verdade? Como você chegou até eles? Por que que você chegou ao Roberto, na verdade, né? Então, eu tinha uma loja esotérica em Rio Claro, interior de São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, capital, já desde 2001 eu moro aqui. E Rio Claro tinha uma queima de cana, naquela época ainda poderia, né? Podia queimar cana, e eu acabei desencadeando aí uma doença respiratória. Roberto era acupunturista e atrás da minha loja eu tinha um local onde eu emprestava, sublocava, enfim, para alguns terapeutas e para alguns tarólogos, quem fazia jogos, enfim, né? É, E aí foi que eu estava nessa crise respiratória por causa dessa queima da cana na região. E aí acabou acontecendo do Roberto vir atender com acupuntura e quiropraxia na minha loja. E aí ele trouxe os cones.
E ele falou, ah, você teve problema respiratório? Nossa, peraí, vamos aplicar o cone. Eu estava tomando antibiótico, já tinha tomado corticoide, já tinha tomado de tudo, era xarope, era erva, era tudo que me davam, eu tomava, mas nada resolvia. E naquela época, ele ainda, na minha primeira aplicação com cone, assim como ele fez também em alguns clientes da minha loja, ele abriu o cone e disse, olha quanta cera do seu ouvido. E eu achava, poxa, por isso que eu não fico boa nunca, né? Então, depois foi motivo de uma discussão, de tipo, ah, carioca enganando carioca enganando paulista, dizendo que cone tira a cera do ouvido. Mas como que eu tinha ficado bem, né? Sumiu a minha crise respiratória. Já É, tinha mais de 20 dias que eu estava com problema. E aquilo me despertou uma história de que eu poderia ter ali, a gente poderia ter ali uma ferramenta importante para ajudar outras pessoas na região que tinham problemas respiratórios por causa da queima da cana. E aí a gente começou a pesquisar, porque não tinha fonte, não tinha livro. Internet não era como hoje, né? Para a gente conseguir uma informação de alguma coisa, nossa, tinha que ir atrás de não sei quem, de não sei quem. E anos depois, quer dizer, anos depois, depois de alguns anos de estudo, eu descobri porque o Roberto chamava de cone chinês, né? Até então não tinha registro de marca, não tinha nada disso. Mas daí a gente descobriu que o cone não estava dentro da medicina chinesa, assim como não estava na medicina tradicional indiana, né, para ele ser chamado de cone hindu. Ele era um cone que as pessoas faziam com jornal, que os índios, isso eu conto tudo nesse primeiro livro, está esgotado, né? Então eu conto as pesquisas que eu fui fazendo, pessoas que eu fui chegando que faziam algo parecido. Então, imagine, eu cheguei numa pessoa, na época, ela tinha 89 anos, conheceu a forma de aplicar os cones. A avó fazia com jornal, fazia um cone com jornal, parafinava e colocava no ouvido. Nair, eu fui tentar fazer essa pesquisa, menino de Deus, era um fogo para todo lado, era jornal indo para um lado e para o outro. Então, você imagina, tudo que era pesquisa, né? Tudo que chegava para mim como informação. Ah, minha avó fazia isso, não sei quem fazia isso. Lá ia eu para teste. Então, folha de bananeira, os índios usavam, pegavam fogo, porque eles nadavam, então queriam secar o ouvido. Com a folha de bananeira, eles faziam algo muito parecido com cone, com uma folha mais seca, e aí aplicava no ouvido e dizia que secava o ouvido. As freiras também já faziam com saca de açúcar, né, um cone parecido com esse, parafinava e aplicava no ouvido das crianças, ainda existe até hoje em pastoral da criança, e elas chamam de cone de ouvido, tá? Mas, assim, quando eu lancei o primeiro livro, eu fiz uma doação bem grande dos livros para conventos, né? Para as freiras, porque graças a elas, eu acredito que esse método de aplicar cone no ouvido ia de um ponto para o outro no Brasil e fora do Brasil também, porque elas transitavam muito em todos os lugares, né? é. E aí levavam esse método de aplicar cone no ouvido, só que elas achavam que tirava bichinho do ouvido, que fazia sucção e tirava bichinho, assim como muita gente acha que tira a A cera do cera do ouvido. ouvido. É. Então, mas daí eu fiz muita doação de livro, elas me agradeceram e elas disseram, ah, é bom porque a gente vai passando de convento para convento. Aí, depois de mais ou menos 10 anos dando curso, veio um grupo de freiras fazer o curso comigo e entender a atuação do cone no ouvido. Achei aquilo assim o máximo, né? Ter a grande fonte, que são as freiras, participando dos meus cursos de cone aplicado no ouvido. Então, eu cheguei no cone pela dor, né? Pela É. dor do respiratório,
E aí, depois que eu desenvolvi o cone em vidro, enfim, assim que chegou o cone na minha vida, pela dor. Como É. sempre, né? Então, a questão de todo o seu estudo era tudo muito oral, né? É que a gente sabe que naquela época em que você iniciou os seus estudos em relação aos cones, a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje com fibra. Era tudo internet de escada, poucos lugares tinham acesso. Então é muito na questão oral, né? Tinha que ir buscar realmente a informação, às vezes fazer uma viagem e ir até a pessoa para ver como funcionava, para ver como ela Foi uma aplicava. questão de pesquisa mesmo, Nair. É, Foi pesquisa de campo, para né? ver. Então, eu saía de Rio Claro, porque depois foi aberto uma possibilidade da gente entender, junto dos médicos, o que acontecia com o cone aplicado no ouvido, ainda os cones artesanais. E aí a gente conseguia colocar o otoscópio dentro do ouvido e ver que o pó, que o cone, que o próprio cone artesanal produz, ele fica lá dentro do conduto auditivo, né? Então, e daí, como o nosso corpo é muito sábio, ele acaba expulsando aquele intruso que é a cera, né? Que é a cera do próprio cone, que é o que eu chamo de borra ou resíduo do cone artesanal. Então, foi uma pesquisa de campo. Eu falo para você, eu não tenho só, quer dizer, me falaram isso há pouco tempo atrás. Eu tenho autoralidade e tenho autoridade para falar nesse assunto. Qualquer pesquisa, qualquer pergunta que chegar para mim, com certeza eu vou saber te dar uma direção do que é que pode acontecer o cone aplicado no ouvido e também na limpeza energética, que na verdade é esse o tema da nossa live, né? A Exato. gente ficou aí na coisa do ouvido, porque é muito interessante as pessoas entenderem. Hoje existe uma ferramenta estudada, desenvolvida, patenteada. Tem muita gente que usa os meus textos com direito autoral sem dar a fonte. Isso é crime, né? Então, elas não sabem que a Suzy foi que criou os cones chineses. Os cones chineses é uma marca registrada, tem uma documentação INPI. Então, eu passei por todos os processos. E tem gente que fala assim: ah, eu queria comprar o cone em vidro, eu queria comprar o seu cone. Gente, não é o meu cone, é o cone, que é uma tecnologia avançada para ajudar o terapeuta a ter segurança, praticidade e o cliente que está recebendo aquela aplicação, ele possa ter também a tranquilidade de que nenhum acidente vai acontecer no ouvido. Então, uma pergunta que por exemplo, eu faria antes de receber a técnica. Eu, como cliente agora, é simples a aplicação? Ou existe algum grau de dificuldade no qual, por exemplo, o terapeuta que vai fazer o curso, logicamente, né? Ele vai, ele vai conseguir manusear isso de forma prática, é fácil? Ou exige Não só o alguma... terapeuta, Nailer, também a mãe, o pai que tem o seu filho usando medicamentos contínuos, antibióticos, com problema de rinite, sinusite, dor de ouvido, é, os idosos, por exemplo, nessa história da pandemia, teve muita gente me procurando que, como não podia ir para hospitais, ou não podia ir para o terapeuta, né? Eles pediram muito para eu vender o cone, né? Mas eu não vendo, porque para mim não interessa pessoas utilizando o cone, mesmo sendo fácil o manuseio dele, tem alguns detalhezinhos que isso traz um profissionalismo. Então, assim, eu não quero só vender um produto. Eu preciso que a pessoa que esteja aplicando e recebendo saiba o que é que está acontecendo no ouvido, nariz e garganta, né? Então, assim, não é uma xícara, sabe? Que eu chego lá e acho uma xícara bonita e compro.
existe todo um método para isso. A aplicação ela é simples, mas tem muita gente que, por exemplo, eu tenho alunos aí de mais de 5 anos que às vezes chega e fala assim, professora, o cone em vidro ele pode ser aplicado para síndrome do pânico? Óbvio que sim. Tem protocolo para isso, tem segmentação, né? Então, tem coisas que o meu aluno, o terapeuta que aplica cone, ele não vai saber responder, mas eu já fiz aquela pesquisa e informo para o meu aluno, né? Qual é o protocolo estudado que ele vai ter mais sucesso na aplicação do cone no ouvido. Então, é simples assim. O método, ele é muito simples. É pegar o cone, botar o cone em vidro, colocar o óleo, colocar uma ponteira higiênica, colocar no ouvido de uma posição perfeita para dar um encaixe no ouvido, para poder fazer um movimento no ouvido e todos os terminais do ouvido interno, né? Como um sucesso maior do método aplicado no ouvido. Então, é simples, mas existem os protocolos, os estudos que o cliente ou que o terapeuta vai ter mais sucesso com o seu cliente. Mas, por exemplo, uma mãe que está sofrendo com o seu filho com crises respiratórias, não conseguindo dormir, né? Uma das coisas que eu recebo muito assim, meu filho, depois de receber a aplicação com cone, ele está dormindo muito melhor, ele não está mais ressonando, ele dorme a noite toda, o sono está mais tranquilo. Então, esse curso ou esse método, ele também é indicado para a mãe e para o pai que queira cuidar do seu filho, assim como pessoas que querem cuidar dos seus pais, né? Entendi. A, Ah, eu a vi a Cristina, pergunta aqui. ela perguntou se melhora a audição. Pode melhorar. Veja bem, existem vários fatores, como perdas auditivas, né? A gente não vai chegar na limpeza energética nunca, né? Nós vamos. Existem algumas deficiências, né, nos terminais, nas inervações dentro do ouvido, que pode ser que não melhore. E também tem algumas contraindicações. Pessoas que não podem receber nem mesmo cone em vidro no ouvido, né? Que é o caso de lavagem do ouvido. Por exemplo, se a pessoa for viajar, subir serra ou avião, porque ele mexe na pressão interna do ouvido. Então, por 24 horas não pode voar, não pode viajar pegando serras, tipo São Paulo ao litoral. Tem todo um cuidado, né? Porque ele mexe realmente com a pressão do ouvido interno. Mas tem muito resultado com pessoas que não ouviu. Quer dizer, quer ver? Eu vou contar uma história rápida. Um cliente chegou para mim, 70 e poucos anos. Ah, eu uso aparelho porque o médico disse que eu estou com perda auditiva, eu não estou escutando direito nos ouvidos, não sei o quê, fiz audiometria, tal. Beleza. Ele estava usando o aparelho. Apliquei o cone no ouvido dele e eu sempre coloco o cliente na maca para ele perceber como é que está a audição, né? E aí ele falou assim, nossa, parece que eu estou ouvindo melhor do que quando eu usava o aparelho, quando eu estava com o aparelho. E eu disse, pode ter acontecido. Aí apliquei do outro lado, porque cone a gente nunca aplica de um lado só. A gente sempre aplica dos dois lados. Pode melhorar labirintite, pode melhorar outros ites, né? Aí, quando a gente aplica o cone no ouvido, a gente sempre pede para não colocar imediatamente o aparelho ou o fone do ouvido. Ele não colocou, foi embora. Aí ele e a filha me passaram recados depois dizendo nunca mais meu pai colocou o aparelho no ouvido. Foi fazer a audiometria e não deu mais o problema, a perda auditiva que o médico tinha dito. Então tem muitos casos desse, a pessoa não volta a usar o aparelho porque está ouvindo melhor. Legal, né? Isso tudo é porque tem uma análise além de tudo isso, né?
O médico ele vai Sim, fazer análise médica. Então, terapias que sim. auxiliam nessas questões sempre tem algum resultado. Às vezes é uma questão energética, talvez, que estaria atrapalhando o ouvido, ou às vezes é uma questão de sei lá o quê, que eu também não faço ideia, mas a questão de utilizar o cone resolveu o caso dele. Então pode ser que Não tenha tem. muitos Olha casos. só, vamos entender uma história. Cone aplicado no ouvido não é só energia. Ele é uma purificação do conduto auditivo, o reequilíbrio do, dos terminais e do conduto auditivo, inclusive da membrana timpânica, que é a responsável por mandar a informação para o nosso cérebro entender o que eu estou falando, tá? Então, ele é uma purificação do conduto auditivo e dos terminais. Então, ele estimula também os terminais dentro do ouvido, tá? Só para a gente Viu? finalizar. Então, não tem Ainda bem nada que, de energia. ainda É, bem que a Suzy é entendida. é protocolo, é registro, é saber o que é que está acontecendo dentro do ouvido. E o meu aluno sabe falar isso. Se ele não souber, eu brigo com ele, né? Difícil. Eu já teria me perdido. Né? Mas são aulas, são aulas, a gente vai liberando. Bom, vamos falar do energético, porque eu não sei nem quanto tempo a gente está. Nós temos ainda meia hora, mas dará tempo, né? Legal, Então, não olha fugindo só. de todo o assunto, né? Desculpa, Suzy. Não fugindo do Pode falar. assunto. O assunto principal hoje que a Suzy está trazendo é a limpeza energética com os cones. Então, agora a palavra é dela novamente para que ela possa nos orientar. O Mega já está falando, briga mesmo. É. Então, ela nos Ele orienta sabe nessa que eu questão. brigo. Ele, como aluno também dos cones, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não me fale bobagem sobre cone aplicado no ouvido ou na limpeza energética. Não inventa história sem ter um protocolo. Não inventa história só para deixar o teu cliente, sabe? Não. Tem um protocolo, tem um estudo. E eu não falo nada para eles que eu já não tenha estudado ali, ó, maçantemente a atuação. Então, eu sou mesmo uma professora chata, né? Aquela que pega no pé. Tem Mas curso funciona. online, mas funciona, óbvio, né? Se não é para fazer direito, não faça. Se não é para Concordo. fazer direito, não venha para o meu curso, sabe? Então, eu sou chata nesse sentido, porque se eu vejo eles falando coisa, quem vai se prejudicar? O próprio terapeuta, né? Se hoje ele não precisa impressionar para dar resultado, ele dá resultado atuando corretamente com o cone aplicado no ouvido. Vamos para a limpeza energética. Vamos Bom, lá. depois de muitos estudos, né, com cone aplicado no ouvido, a história do acidente e tudo mais, escrevi esse primeiro livro, entreguei para a editora, tudo lindo. Beleza. Eu gostava muito de trabalhar com cones artesanais. E foi aí que eu comecei a escutar os mestres dos cones. Olha que coisa louca que para uma cabeça racional, né, como a minha, fui lá ver com o médico como é que atua, por que que atua o cone no ouvido, o que que mexe nos terminais. Então, depois de dar todo uma história lógica para o cone aplicado no ouvido, eu começo a escutar de verdade. Escutar, como eu estou falando com você, eu começo a escutar que eu poderia continuar trabalhando com os cones artesanais, os feitos em parafina. E eu disse: imagina, vou queimar o ouvido de alguém, vou nada, vou continuar com os cones em vidro, né? Bom, e aí foram, entre aspas, né, perturbações mentais. Eu falei, gente do céu, tô ficando louca, acho que eu tô ouvindo demais, né? Que história é essa de cone artesanal sem aplicar no ouvido? Que viagem, sabe? E aí começaram a chegar os recados, de verdade. Um belo de um dia, tô quietinha lá no consultório
e eu escuto assim, pega o cone e passa... Vou fazer para você? Nossa, eu perdi meu cone. Vou fazer. Passa o cone em você, você todo, e queima. Para que isso? Olha a cabeça racional. Brigando com a própria cabeça racional. Aí eu disse, cone, passar no corpo, para quê? Aí eu só escuto assim, faça. Tá bom, faço. E aí começou uma nova linha de pesquisa. Cones chineses, que é uma marca, lembra disso? Aplicados no ouvido, não aplicados no ouvido, que são os cones artesanais. E surgiram todas essas cores. Cada uma tem uma função. Cada uma tem uma função, tá? Então, tem muitas pessoas que não sabem o que estão fazendo e pegaram esse meu livro aqui, ó, que é o segundo livro, tá? Limpeza energética com os cones chineses. Esse aqui ainda está à venda no site coneschinese.com. E aí eu comecei a escrever sobre as minhas experiências com cones não aplicados em ouvido. Olha, o que eu comprei de cores de tecido para poder chegar nesse padrão de cores. E detalhe, todos os cones, ele tem um tamanho diferenciado, sou eu que fabrico todos esses cones, 1 a 1. Eu quero. Então, tá. Vem fazer um atendimento ou a gente faz atendimento online. Aí aconteceu, mas eu precisava explicar, né? Como que cone aplicado, não aplicado no ouvido, só no campo energético, e aí eu comecei uma pesquisa de cores, de velas, porque o cone também era conhecido como vela de ouvido, né? Publicado no meu primeiro livro. Como que um cone colorido vai fazer efeito no sistema auditivo? Não, eles começaram a passar detalhadamente aonde e como ia atuar. Beleza. Então, hoje eu entendo e sou muito grata a esses mestres, porque eu consegui, inclusive, visualizar alguns deles, consegui entender o porquê nunca teve livro sobre o método e porquê que eu vim nessa vida para escrever 2 livros e vai sair outro em breve. Não vou dar spoiler, mas enfim, vai Melhor. sair um outro em breve, com um apanhado de atualizações dos estudos, e que não é só da Suzy, é de outras pessoas em conjunto com a Suzy, que está fazendo acontecer, transbordando, ajudando outras pessoas a sair das dores. Então, quando eu falo em limpeza energética, do campo energético, eu estou falando só de chakras? Não. Eu estou falando das camadas de energia que todos nós temos. Suzy, eu não acredito em energia. Tá bom, eu também não acreditava. Mas o que a gente está fazendo aqui? É energia. Como é que a gente liga o celular se não tiver energia? Como é que a gente explica um Wi-Fi? Então, não dá mais para ficar naquela mesmice de que não existe energia. Eu atendo médicos, eu atendo cientistas, atendo engenheiros, com cone, SUSE aplicado, não aplicado no ouvido, campo energético, sim, exatamente. Então, o que ele limpa? Mental, emocional, coração, espiritual e físico. Suzy, o que é possível limpar? Estresse, mágoas, ansiedades, ressentimentos, angústias, coisas e emoções negativas que estão no nosso sistema, que faz parte da nossa história, da história dos nossos pais, mas que está aqui, ó, tá no nosso corpo. As nossas memórias negativas podem ser definitivamente eliminadas a partir do momento que a gente trabalha
a limpeza energética com esses cones. Deu para Então, entender? a abrangência dele é como se fosse o acesso aos registros acásticos da pessoa, né? Que vem desde lá da infância, desde o nascimento, vai trazendo tudo aquilo lá que está atrapalhando no momento atual, às vezes, ele nem sabe, e aí faz essa limpeza. Perfeito. Exatamente isso. Então, assim, ó, por exemplo, agora, recentemente, quer dizer, desde 2016, eu venho atuando na história do online, né? Então, eu atendo as pessoas online com a limpeza energética. Então, eu tenho todo um método, tem uma preparação, tem a canalização, tem uma série de coisas que envolve esse trabalho online. E aí, agora, nessa história de quarentena, o aluno não podendo, quer dizer, o terapeuta, né, não podendo atender outras pessoas, gerou aquela egrégora, né, de raiva, de medo, de angústia. E eu recebi o recado de um dos mestres dizendo assim: você precisa atuar agora e ensinar o que você sabe no online para outras pessoas. E eu disse: ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar para alguém o que vai limpar, como que vai limpar, como é que meu aluno vai fazer? E aí eu formei, eu fiz o convite para algumas pessoas, para alguns terapeutas que já aplicavam os cones presencial, e disse assim: eu estou abrindo um curso online para ensinar vocês a atender online com os cones artesanais. Para minha surpresa, como eles já aplicavam presencial, então ficou fácil deles entenderem como é que fazia, né? Bom, só que no meio desses alunos que já atendiam no presencial, com a limpeza energética, vieram também algumas pessoas que queriam só se limpar energeticamente com os cones. E aí eu comecei a forçar e ensinei essas pessoas a atender online como eu atendi desde 2016, nós estamos em 2020. Então, 4 anos eu atendo pessoas em Angola, em Portugal, na França, na Suíça, em outros países, em outros estados, com a limpeza energética online. Aí, esse grupo de pessoas resolveram entrar e eu comecei a ensinar e eu falei, e agora, né? Será que eles vão pegar o aprendizado ou não? E já deixando o caixa pronto para devolver o dinheiro, né? Falei, se eles não conseguirem atender online, eu vou devolver o dinheiro de cada aluno, porque daí não é método, né? Eles têm que fazer exatamente como eu faço. Foi linda, essa primeira turma foi linda, porque eles me trouxeram relatos assim de, nossa, eu senti o que a pessoa sentia sem conhecê-la. A pessoa do lado de lá sentiu o fogo queimando, né? E a pessoa lá sentiu o alívio no corpo físico, a mágoa que ela sentia, ou aquela história da depressão, não existe mais. E aí eu falei, yes, consegui mais Deu um passo certo. com os olhos, né? E o diferencial do presencial para o online, isso foi unânime entre os alunos, que já trabalhavam, né, no presencial, eles diziam que quando você atende online, a outra pessoa que está do outro lado, ou da câmera, do celular, ou mesmo do computador, ela está mais presente do que quando ela está na maca. Olha que incrível. É possível. Então, porque na verdade o cone e a gente é só uma influência ou um ponto. Tem toda uma magia por trás disso, tem todo, né? Não dá para falar que é tudo racional, mas tem todo um estudo, tem todo o protocolo também, tem iniciação dos alunos com os mestres, com os cones, o entendimento de cada cor, né? E aí, agora, nesse exato momento,
eu tô com uma mentoria de limpeza energética com a quarta turma. Olha que legal. Então, nesse ano, surgiu quarta ou terceira? Acho que nós estamos em quarta. Teve uma teste, depois teve mais duas, acho que essa é a quarta. E agora eu estou ensinando desde o beabá, né, da limpeza energética presencial, online, fazendo a iniciação desses terapeutas, ajudando ele a sair das suas dores, né, das suas crenças, dos seus medos, enfim. Então, a gente está aí nessa mentoria, porque, assim, eu fui entender que a minha missão nessa vida, realmente, a minha ferramenta são os cores. Foi passado isso espiritualmente, energeticamente, eu vim com essa missão, não me vejo em outra profissão, né? Não me vejo não cuidando das pessoas, não me vejo não informando tudo que os cones pode trazer na vida da pessoa. Eu vi muito resultado, mas assim, a gente pega o cone e eu começo a acessar o sistema da outra pessoa que está ali sendo atendido. E aí eu começo a falar algumas coisas para que ela mentalize, né, algumas dores, porque a informação vem. E aí ela fala, como é que você sabia disso, Suzy? Eu falei, então, eu não sabia. Um detalhe. Pois é. Ó, o Mega tá falando, a Então, iniciação que é uma experiência única. pois é mesmo. E assim, ó, essa iniciação que eu ensino para eles não tem a ver com religião. Qualquer pessoa é bem-vinda para essa limpeza energética, para essa iniciação. Tem o passo a passo. É a sua limpeza, é a sua conexão com os seus deuses e deusas. É a sua conexão com os seus mestres, sabe? Porque assim, ó, vamos falar uma coisa. Reiki. Reiki são símbolos, certo? No cone, nesse simples cone aqui, ó, qualquer que seja a cor, nele eu tenho ar, terra, fogo, água, E o éter. ar e o éter, que muda um pouquinho. Eu elevo a pessoa ao éter. Então, Dá para entender a diferença? dá. Só para ver se dá para esclarecer um pouco mais. Vamos ver. Quantas cores de cones você tem atualmente? 7. Cada uma delas Mais abrange branco. unicamente um campo ou cada um deles abrange em todos os campos? Não, é uma sequência de cores. Hum, Todo aluno, todo atendimento, a gente sempre começa com branco, né? E conforme vai aparecendo os resíduos dentro do cone, porque o aluno também aprende a fazer uma leitura da chama e uma leitura do resíduo. Através desse resíduo é que vai saber qual cor vai utilizar na sequência. Lembrando que esses cones coloridos não são aplicados no ouvido, e sim no campo energético. prestar atenção aí, né, pessoal? Cones coloridos, só no campo energético. Nada de colocar no ouvido. Nada. Nadinha. E E quem quiser atendimento comigo ou com algum aluno que está no site indicado, está lá como alunos profissionais recomendados em limpeza energética. Não são todos os alunos da Suzy que estão no site, né? Porque os alunos eles precisam estar comprometidos e eles têm prova. Então eles têm que me mostrar, né? Como é que está sendo o trabalho deles, como é que está desenvolvendo, qual que está sendo. Eles me mandam vídeos, né? A prova são os vídeos e também um relato. Como que o cliente estava e como o cliente está agora. Como você estava e como você está agora. Porque assim, ó, graças a Deus, assim, só tá vindo turma boa agora.
né? Eu fiz um acordo com os mestres e disse assim, somente pessoas boas, que estejam já prontos para essa elevação, que querem realmente essa transformação de dentro para fora, sabe? Que queira sair da procrastinação, da crença, da negatividade, da mágoa, sabe? Que esteja pronto para enfrentar coisas da sua vida e botar para fora, porque não é todo mundo que está pronto. É Não, fato. Né? Muitas vezes a gente fala assim, ó, vamos limpar não sei o quê? Ah, então, vamos deixar para depois. Então deixa para depois, gente. O problema não é meu. Eu tô apresentando uma ferramenta, uma possibilidade para você sair da sua procrastinação, da sua depressão, do seu pânico. Porque quem tem a dor é você, não sou eu, né? Eu estou só cumprindo a minha missão. Estou só só ten- transbordando e limpando a vida do povo. tô Não quer, tentando fica ajudar, para né? trás, eu estou caminhando. Só tô tentando ajudar, mas você não quer, tudo bem, a gente deixa para uma próxima. Ah, Sim, os cones eles são sempre comprados direto comigo. E eu só vendo para aluno, gente. Não adianta me ligar, mandar WhatsApp. Eu não tenho e-commerce no meu site. Eu não posso, de verdade, vender cones abertamente, nem o de vidro, nem os cones energéticos, para quem não é meu aluno. Esse é o acordo dos mestres para comigo. Se eu quisesse só ganhar dinheiro, eu tinha aberto um e-commerce e no meu site, enfim, e vendia abertamente. Essa não é a minha missão. A minha missão é ajudar as pessoas a se conectar com elas, limpar as negatividades, fazer a desobstrução de via respiratória, eliminar depressão, medo, insônia, insegurança, viver na sua plenitude, que é paz. Por acaso, eu tenho um produto, ou dois produtos, que é o cone em vidro, que eu só vendo para alunos de cone aplicado no ouvido, e o limpeza energética, que eu só vendo os cones artesanais brancos e coloridos para quem é meu aluno. Tá? ótimo. Vamos para o presente? Vamos lá. Inclusive, você acabou as perguntas que nós definimos lá no começo, antes de tudo, acabamos abordando todas elas no decorrer desse assunto, né? Conseguimos abordar todas as perguntas que no caso eu faria. Acho que foi muito esclarecedor, inclusive para mim também, porque eu desconhecia totalmente a técnica. O Mega havia comentado conosco a respeito, mas como ele também está muito ocupado, nós falamos para ele, Mega, quando você tiver disponibilidade, você nos explica como funciona. E aí ele falou, não, é melhor vocês falarem com a Suzy. Tá bom, vamos falar com a professora então, né? Se a professora tem a Uma disponibilidade, professora, criadora, pesquisadora, estuda todo dia, né? Para mim é um é mais prazer muito fácil. grande no canal de vocês. Eu espero realmente que tenha esclarecido o que é cone aplicado no ouvido, um pouquinho, pelo menos, né? O que é cone aplicado no ouvido, quais são os riscos, quais são os benefícios. Num segundo momento, a limpeza energética, que não é aplicado no ouvido, são os cones artesanais coloridos para atuação no campo energético, né? Então, assim, quem quiser saber um pouquinho mais, entra no site, adquire o livro Cones Chineses, a limpeza energética com os cones chineses. Ah, eu quero experimentar. Agenda o seu atendimento. Eu não sou uma terapeuta barata, já estou avisando. Meu atendimento custa R$ 290, tá? Mesmo no online. Mas eu fico, se necessário, 2 horas com o cliente ali. Enquanto puder limpar esse campo energético, a gente vai limpar, vai aprofundar. São quase 25 anos me dedicando diariamente a esses estudos, né? Agora, outros profissionais que estão no site, que também atendem, enfim, são recomendados por mim, são recomendados pelo site, óbvio que eles cobram mais barato. Agora, o que você quer? Você quer comprar um cone na internet
queimar o teu ouvido. Quanto custa o teu ouvido, Nailer? Ah, Você meu, sabe? muito caro. Muito caro, né? Uns Então, 5 milhões, 200 pelo euros é menos. barato. Pois é. No seguro de vida, olha que louco. No seguro de vida, eu não sabia disso, né? Porque como eu tive aí uma quebra no meu pé, dois, três, sei lá quantos anos atrás, acho que 4 anos, e aí eu fui pedir para o seguro, olha, eu tive um acidente e, e eu quero usar, né? Eu quero os benefícios aí, porque lá tem acidentes e não sei o quê. Aí eles me pagaram R$ 3.000 pelo meu pé, ó, pelo pé direito. E aí eu falei, gente, como meu pé tá barato, credo. Então, aí que eu descobri que no seguro eles fracionam os seus órgãos e as suas partes do corpo, e cada um tem o seu preço. Agora, eu digo o seguinte: o meu ouvido é o meu equilíbrio. O meu ouvido, ele é tudo, né? Eu acho que eu não quero perder nada do que eu tenho. Eu já fiquei com problema no meu ouvido pela queima no cone artesanal durante as pesquisas, porque não tinha fonte para pesquisar. Hoje as pessoas têm uma fonte que é livro, que é Suzy, e deixam para lá, né? Ainda acaba caindo aí nos contos da internet. Então fique à vontade. Então vamos lá. Para concluirmos, a Suzy tem uma oferta para fazer ao pessoal que está aqui, inclusive que nos segue no Instagram, mas ela vai falar a respeito e existe algumas regras que o pessoal vai ter que seguir aí, que nós vamos ter o controle lá no Instagram, tudo vai ser postado no ao vivo também, né? Conforme a gente vai fazer, para que a Suzy esteja ciente. Então, Suzy, nós temos 2 minutos e meio em cima de tudo. Olha, eu vi um recado aqui, olha, importante. Não comprem cones por aí, se autoaplique. Não sei quem foi. Aprenda a Mega, técnica com a mestra Suzy. é o Mega. Ah, o Mega. Olha só, no site conechineses.com, o curso Cones em Vidro está lá à venda. Para quem entrar em contato comigo porque gostou, quer saber mais sobre o método Cones em Vidro, para os seus alunos, para os seus seguidores, eu vou dar 10% de desconto, mas a decisão tem que ser até amanhã, meia-noite, para quem entrar em contato no direct comigo, tá? Tá. Ou pelos cones chineses ou por Suzy Kelly Benevides. Entrou, falou, estava na live do Equilíbrio e quero comprar, e quero participar, eu quero fazer o curso cones aplicados no ouvido, porque a mentoria não dá mais para entrar. 10% de desconto. Acabei de criar essa promoção agora para os seus Ótimo. seguidores. Então, até amanhã, dia 16, à meia-noite, tá Meia-noite. valendo, certo? O presente para a sua audiência eu vou dar esse livro, que é o único que eu tenho, porque o outro está esgotado, né? Eu não sei como é que você vai fazer o sorteio aí, não sei como é que vai ser. Esse livro eu vou mandar autografado para quem ganhar no sorteio. Aí as regras é com você. Fechado. Esse é presente Suzy, mesmo, não tem que pagar nada. Vai é, nem pagar o PAC, não vai o mandar envio. nada. Nada. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte: o sorteio vocês acompanham o nosso Insta lá rapidamente. Eu vou encerrar porque senão a gente não consegue salvar o conteúdo que é muito importante para nós. Suzy, obrigado de coração, gratidão por todo esse conhecimento que você nos trouxe, tá bem? Mega obrigado pela indicação, inclusive, né? E o Mega tá aí. E eu Dá um falo com você, print. vou dar um print. Eu falo com você no privado lá para a gente poder definir as informações, tá bem? Tá bom. Pessoal, uma boa noite a todos. Fomos!